nova linguagem, que é o mundo digital, para trocar e-mails. Mas aquele que usufrui desse suporte para melhorar suas condições de vida. Exatamente o que eu acabei de colocar. Então ele tem que... Então. Mas aí tem um autor americano, que eu nunca lembro o nome dele, que ele separa a internet em dois. A internet não, a inclusão digital como um todo, né? Que ele diz o seguinte: nós temos os migrantes digitais e os nativos digitais. Certo? Certo. Na verdade, o que é um migrante digital? Somos nós. Quando nós nascemos não tinha computador. Ou se tinha, estava iniciando. Então nós tivemos que aprender a tecnologia. Bom, nasci no final da década de 70, né? Não tinha. Então, né? Não. Computador era uma coisa para arquimilionário. Isso. Você não viu computador na sua escola? Você Não. vai ver lá na frente. O meu filho, ele, com 3, 4 anos, já brincava no computador. Então ele é um nativo. Então a vida dele incorporou o computador como uma coisa. Ele hoje consegue... Como nós incorporamos a fala. Isso. Usar o computador, assistir televisão ao mesmo tempo, estudar e fazer uma série de coisas. Essa é a grande... E essa é uma grande discussão que precisava ser feita a nível nacional. Não basta eu ter o acesso livre. É preciso o seguinte, que o poder público tenha coragem de dizer o seguinte: eu dou o acesso livre para isto. Para aquilo, você vai procurar. É esse o caminho ou não? Ou seja, para usar o Orkut e MSN ele tem que pagar, e para estudar ele não paga. Olha, eu proporia mais uma divisão, mais uma ênfase. Tá, vai ter de cada 10 telecentros, vai ter um livre para ele fazer resolver os assuntos pessoais dele, que é o Orkut, MSN, Facebook, etc, redes sociais.com. Só que a ênfase do governo, certo, é realmente voltar a inclusão digital para a educação e capacitação profissional, sem sombra de dúvidas. Mas, Cristina, mas isso não é feito na escola? Por exemplo, eu estou te colocando uma dúvida assim, eu sempre brinco uma coisa. Se na verdade os computadores que as escolas do Brasil têm fossem usados para fazer a inclusão digital, talvez você não precisasse de nenhum telecentro. Exato. O grande problema é que, e eu sou originário de biologia, eu sou de formação biólogo, então a coisa mais difícil do mundo era você poder usar o laboratório, porque a diretora olhava para sua cara e falava assim: mas eu vou pôr esses vândalos para quebrar os tubos de ensaio. Nós vemos na escola particular e o esquema não era diferente. E não é muito diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu, secretário da Prefeitura de São Paulo, fui visitar a escola que eu sou professor. Só um adentro. Eu já fui professora da rede estadual de ensino, como eventual, e vou tentar adivinhar, desculpa atropelar um pouquinho, mas eu vou tentar adivinhar o que você vai dizer afinal dos computadores, né, das escolas. Eles ficam trancados numa sala com uma chave de ferro desse tamanho e a molecada pouco acesso tem. Exatamente isso. A diretora falou para mim: você acha que eu vou abrir esses equipamentos todos novinhos, arrumadinhos que eu tenho para o pessoal fazer bagunça e quebrar? Então, por outro lado, eu entendo a posição da escola. Já vai cair já num ponto eu entendo a posição da escola, porque quando você... o grande problema é que a gente está jogando para a escola toda a responsabilidade de tudo. Exato. Eu brinco o seguinte: nós, que lá atrás fizemos um discurso de esquerda, nós dizíamos que escola é feita para ensinar. Escola não tinha que dar merenda, escola não tinha que dar uniforme, escola não tinha que dar dentista, escola era feito para ensinar. Hoje, nós, e aí quando eu estou dizendo, e você tem claro, nós que eu estou dizendo é de PSDB a PT. Sim. Que estamos no poder. Só nós estamos no poder. No poder estadual e federal somos nós. Nós hoje damos uniforme, damos merenda, damos bolsa, damos uma série de coisas, e a sensação que eu tenho é que nós nos preocupamos menos com o papel da escola. Mas aí é que tá. Por que essa menor preocupação do papel da escola? Por que mudou? Isso aí é uma situação que vai ter que reverter a longo prazo. Porque a educação estava ficando inacessível por condições sociais. O moleque não podia ir para a escola porque ele não tinha roupa para ir para a escola. Ele não ia para a escola porque ele ficava com fome, ele não tinha o que comer para levar para a escola. Certo? Aí é tudo um processo de inclusão digital generalizado, que vai ter que ser feito. Tudo bem, Cristina, eu até entendo isso. Agora, o governo tem que ter coragem de dizer o seguinte: que na escola que eu dou aula, que é na Vila Matilde, os alunos não precisam de uniforme, não precisam de comida, não precisam de nada disso. E ela trata o aluno da escola da Vila Matilde igual ela trata o aluno de Guaianazes. Um adentro. Então, diferentemente, eu fui professora e posso dizer isso. A escola da periferia, inclusive, é um ponto de debate no setorial de educação do meu partido.
A escola da periferia, ela é muito mais pobre em recursos do que a escola fora da periferia. Porque eu cheguei a dar aula em, acho que 3 ou 4 escolas diferentes. Uma delas situava-se na zona sul de São Paulo, chamava-se Ibrahim Nobre, perto de onde eu moro. Essa escola, era o público dessa escola. Digo, por assim dizer, pessoas de classe média que tiveram algum problema financeiro, caíram para a classe baixa, né, resultado dos anos FHC, então, e acabaram tendo que ficar na escola pública porque literalmente não podiam mais pagar a escola paga. Então, ou seja, era um público elitizado, que como o senhor acabou de dizer, não precisava de nada disso, só que tinha. As merendas do Ibrahim Nobre eram riquíssimas, subsidiárias. Por outro lado, e o Ibrahim Nobre tinha toda a estrutura possível na época, pouca coisa faltava. Por outro lado, quando você ia para a escola da periferia, lá chamada Vicente Raul, na Vila Império, você se deparava com uma escola que a merenda era a sopa de fubá, você se deparava com uma escola que não tinha cadeiras para os alunos sentarem para estudar, se deparava com uma escola sem a mínima segurança, que literalmente as portas não tinham fechaduras, eram arrombadas. Ou seja, uma escola sem a mínima estrutura possível. Ibrahim Nobre tinha computadores. Pergunta se o Vicente Raul tinha. Não tinha. Certo? Aí, infelizmente, eu tenho que discordar de você. Não, há uma grande diferença, sim, só que inversa. Ou seja, não, eu estou concordando com você. O que eu estou dizendo é o seguinte, é o poder público ter coragem de dizer que João precisa e Antônio não precisa. Reaver a distribuição das escolas. Ou seja, tratar de forma igual é tratar desigual os desiguais. Tratar igual não é tratar igual todo mundo. Tratar igual significa tratar desigual os desiguais. Né? Na verdade, aí de novo vou tocar todos os pontos agora. Teria que rever a distribuição de investimentos nas escolas públicas de acordo com o perfil socioeconômico. Aí está o povo perguntando aí já? Tá, estão perguntando vamos lá. Aqui, olha. Primeiro o Tony ele faz um comentário. Que os internautas nativos também precisam ser educados digitalmente. Depois ele pergunta, o que a candidata acha da língua portuguesa praticada na web e se ela prejudica na educação dos internautas nativos? Olha, se você considerar que esse internauta nativo é uma criança em fase escolar primária, ela pode prejudicar sim. Porque você adcomunica que a linguagem da web são respostas lacônicas. É como se literalmente fosse uma abreviação, aspas. Preguiça de escrever. Certo? Isso pode ter. Se você está falando desse nativo digital até seus 12 anos, ela pode prejudicar sim, sem sombra de dúvidas. Certo. Deixa eu ver outra pergunta. Se uma das obrigações do governo é educar a população, não precisa oferecer à população? Eu entendo a posição de vocês, mas se for pensar assim, vamos fechar os laboratórios, ou não? Não, pelo contrário. Tanto ela como eu estamos propondo que abra os laboratórios. O que eu discuto é que, às vezes, o poder público, quem esteve na escola sabe disso, o seguinte. Quando você espera que o professor... É a famosa história do seguinte. Vamos abrir a escola no fim de semana. Não é isso? Vamos abrir. Mas com quem nós vamos abrir o fim de semana? Com quem nós vamos abrir a escola no fim de semana? Já vou tocar nesse assunto também. Tem uma proposta muito interessante, que dizia o seguinte, tá bom, sexta-feira à noite, a diretora da escola entrega à prefeitura ou ao Estado a escola, que o devolve no domingo.